Começou o ano de 2023 e também começou o novo governo no Brasil que vai comandar a nação pelos próximos 4 anos. E também tivemos o primeiro dia de pregão na Bolsa de Valores em 2023 e foi de forte queda. Os investidores brasileiros reagiram ao discurso da posse do Lula e também às novas medidas econômicas deste novo governo, que inclusive eu vou mostrar daqui a pouco com mais detalhes. Já vamos começar aqui falando do discurso da posse do Lula. Aqui essa parte ele falou sobre o governo Bolsonaro, abre aspas, desorganizaram a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo. Dilapidaram as estatais e os bancos públicos, entregaram o patrimônio nacional, os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas e de acionistas privados das empresas públicas, fecha aspas. E isso foi só uma palhinha, daqui a pouco eu vou mostrar mais para você, mas fato é que o Ibovespa fechou em forte queda no primeiro pregão do ano. Só as empresas estatais perderam mais de 31 bilhões de reais em valor de mercado em questão de algumas horas. Dá uma olhada aqui na Petrobras, no Banco do Brasil, na Eletrobras, na Caixa Seguridade, o tanto que elas perderam somados aqui em questão de horas. 31 bilhões de reais. Mas não vai achando que foram só as estatais, não. Nós tivemos empresas que não têm a participação majoritária do governo no seu capital social que também derreteram. A São Martinho despencou mais de 11%. Rap Vida, Natura, Vamos, tudo de setor diferente, né? Caindo mais de 8%. A B3, Azul, Americanas, enfim, não importa. Tudo acabou derretendo em maior ou menor intensidade. E antes de eu te explicar mais sobre o motivo de todas essas quedas, de todo esse derretimento, vou te dar um recado rapidinho aqui do dia 10 ao dia 12 de janeiro. Nós vamos ter a semana enriquecendo em dólar para você aprender como investir no exterior com segurança, com tranquilidade e, é claro, com foco na construção de patrimônio em moeda forte e também recebendo renda passiva em dólares. Primeiro link aqui embaixo, ó, na descrição, você vai clicar, botar o seu nome e o seu e-mail e a gente vai se ver na nossa primeira aula dia 10 de janeiro ao vivo. Pois bem, o governo publicou nesta última segunda-feira, agora que passou dia 2 de janeiro, uma nova medida provisória, prorrogando a alíquota zero dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis. Qual que é o problema dessa medida? Bom, o mercado estava esperando que as isenções que estavam em vigência no Brasil até dia 31 de dezembro de 2022 seriam encerradas na virada do ano. E não foi isso que aconteceu. Depois de muitas batalhas nos bastidores ali de Brasília, o governo publicou medida provisória prorrogando imposto zero para gasolina até fevereiro e do diesel até o final do ano. Você estender por muito mais tempo essa política significa o quê? Que o governo está abrindo mão de tributos e vai acabar arrecadando menos. E arrecadar menos pode ser bom desde que o governo também gaste menos. E aqui já está o primeiro pulo do gato do nosso bate-papo de hoje, que o Lula disse em sua posse que revogaria o teto de gastos. Lula chama teto de gastos de estupidez em discurso de posse, abre aspas, vamos revogar, fecha aspas. Além disso, o Lula também determinou uma outra coisa em um despacho. Ele determinou que os seus ministros adotem providências para revogar os atos que davam andamento às privatizações. Então agora, meu caro, pode deixar de sonhar com privatização de Correio, com privatização de Petrobras, com privatização do pré-sal, porque não vai acontecer. O Lula mandou tirar as estatais de programa de privatização. Além dessas que eu falei, Petrobras, Correio, pré-sal, mais outras empresas estão na lista. O Lula também publicou mais um decreto, tá bem agitado esse começo do ano, revogando uma série de normas do governo do Bolsonaro que facilitava o acesso a palavra proibida aqui que eu não posso falar, mas você já sabe o que eu tô falando. O texto já foi publicado no Diário Oficial da União e já está em vigor. E o que esse decreto faz? Primeiro, ele suspende novos registros por colecionadores, os CACs, e também por particulares. Ele também suspende a concessão de novos registros para CACs, suspende novos registros de clubes e escolas E o decreto também prevê que todas as que foram compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias. Pois é, decisão bem polêmica, eu vi muita gente bastante brava aí nas redes sociais, mas voltando aqui para as decisões deste novo governo com impacto na economia brasileira, outra coisa que acabou ocorrendo também, o Lula revogou o decreto que reduziria as alíquotas de PIS,
PASEP e COFINS sobre as operações financeiras. A medida havia sido tomada na noite de sexta-feira pelo presidente em exercício Hamilton Mourão. O Mourão havia abaixado a alíquota de PIS/PASEP de 0,65 para 0,33 e do COFINS de 4% para 2%. Também tivemos o pronunciamento da nova ministra da Gestão de Serviços Públicos, Esther Dweck, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela, que ela mencionou que vai rediscutir a governança das empresas estatais. Abre aspas, estatais são ativos do povo e devem atuar junto aos ministérios para a promoção de políticas públicas, fecha aspas. Não acabou, calma, tem mais, tá bem movimentado. Em seu discurso de posse nesse último domingo, o Lula disse que os bancos públicos terão um papel fundamental no seu novo governo, abre aspas, os bancos públicos, especialmente o BNDES e as empresas indutoras do crescimento e inovação como a Petrobras, terão um papel fundamental neste novo ciclo, fecha aspas. Bom, e como que o mercado viu tudo isso? Juros futuros dispararam, principalmente com a renovação aí da desoneração sobre os combustíveis. Além dos impactos fiscais da medida, como eu já expliquei, o mercado também interpretou que esse episódio foi a primeira derrota do novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Olha só que curioso, né? O Fernando Haddad, desde que ele assumiu, ele está com um discurso de cautela na questão fiscal e já começou atritos com uma ala do PT que não quer cautela. O tom intervencionista do discurso da posse do Lula e seus ministros, obviamente que também não agradou o mercado. E as escolhas também que estão sendo feitas, como por exemplo o novo presidente da Petrobras, né, o Jean Paul Prats, que realizou algumas declarações aí nos últimos dias sobre o fim da paridade de preço internacional da Petrobras. Só explicando rapidinho aqui, desde 2016 a Petrobras tira proveito da alta lucratividade do pré-sal ao praticar os preços de combustíveis alinhados a flutuações do câmbio e também dos barris de petróleo que são negociados aí em mercados internacionais. O novo presidente da Petrobras, aí, que foi indicado pelo novo governo, ele quer desfazer essa política de paridade internacional, né? Lembrando que no governo Dilma, a Petrobras quase quebrou ao escolher este mesmo caminho. Nada melhor do que este gráfico para ilustrar o primeiro dia de pregão de 2023 da Bolsa Brasileira. Olha só o derretimento. E foi assim em questão, eu falei horas, mas se você analisar, cara, a queda aconteceu em questão de minutos, assim, ó. O dólar fez o caminho contrário, né? Como sempre, quando a Bolsa despenca, o dólar acaba subindo. Foi a 5,35. Investidor bem mais cauteloso aí com essa questão fiscal no governo Lula. Aqui dá para você analisar junto comigo o gráfico, ele subiu aí 1,52%. E qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Olha, primeiramente, quem está surpreso com todas essas medidas e esses discursos parece que chegou no Brasil ontem, né? É brasileiro há pouco tempo. O novo governo não está fazendo nada diferente do que prometeu durante toda a campanha eleitoral e do que ele sempre defendeu ao longo de décadas de existência no Brasil. Então não dá para dizer que eu fui pego de surpresa, a menos que a pessoa ela seja muito ingênua para acreditar que dessa vez seria diferente. O Lula deixou bem claro que vai usar o BNDES, vai usar a Caixa Econômica para induzir gasto público sem contrapartida de receita. E para quem duvidava, fica mais do que claro, fica cristalino, transparente, que este Lula, ele está muito diferente daquele tom de Lulinha, paz e amor do primeiro mandato. É um governo Lula muito mais parecido com o intervencionismo do segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós já vimos o resultado de todas essas políticas que estão agora entrando em vigor mais uma vez, naquela época do segundo mandato da Dilma. E o que aconteceu com o Brasil? O Brasil entrou em uma crise sem precedentes. E essa cruzada do novo governo aí contra a austeridade fiscal, chute na bunda do teto de gastos, bom, só pode ser coberta através de duas formas: ou maior endividamento público ou aumento de impostos. E se duvidar, os dois. Enfim, resumo aqui, tá? Não é um cenário positivo que a gente está vislumbrando no início desse novo governo. Infelizmente, eles vão mais uma vez tentar a fórmula do fracasso que foi tão prejudicial para o Brasil no segundo mandato da Dilma, agora, novamente, a partir de 2023. Bom, feito o desabafo aqui, eu quero saber também
Qual é a sua visão de tudo isso? Você pensa como eu explanei aqui? Você pensa diferente? Escreve aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia para enriquecer cada vez mais este debate. E o nosso bate-papo de hoje vai chegando ao final. Um forte abraço e a gente vai se ver no próximo encontro.